Vamos para o nosso quarto painel e primeiro da tarde, tratando da questão da escassez e retenção de talentos, desafios que a automação pode ajudar. Para mediação, chamamos Graça Sermou e também nossos painelistas, Ricardo Salvatore, BSO, da Cyber and ICT Security, da TIM Brasil. Fernanda Vaqueiro, CISO da Vital. Rodrigo Rosa, gerente de defesa cibernética da Petrobras. E a Bianca Ginestra, fundadora e CEO da Kimoshiro. Muito bem, que bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, que bom. E vocês aí, pela internet, boa tarde? Boa, boa. Ah, muito bom. Eu sei que vocês já estão aí conectados, né? Teve uma pequena mudancinha aí na nossa programação, mas eu sei que vocês são super pacientes, estão aí já conectados conosco. Bem, o tema desse painel é, na minha opinião, um dos mais ricos e interessantes. O desafio é conseguir fazê-lo aqui no tempo que me foi determinado pela equipe, porque o assunto realmente é muito fascinante. Eu acho que a gente até, levando em conta lá a conversa que eu tive com a Fernanda no almoço, quando ela brincou comigo e falou escassez e retenção de talentos, não, acho que é escassez e retenção de qualquer mão de obra, seja talentosa ou não tão talentosa, né? Está difícil até de reter, né, qualquer tipo de mão de obra hoje, qualificada mais ou menos. Mas, assim, falando sério sobre isso, porque o assunto realmente é muito desafiador, eu queria justamente fazer um desafio para vocês nesse painel, que seria a gente pensar em como reverter isso, como virar esse jogo, quais as técnicas, as estratégias ou as opiniões que vocês tenham sobre como a gente pode reverter. Porque se a gente fosse fazer um painel só para falar dessa escassez, ia ser só o muro das lamentações aqui, né, gente? Porque todo mundo ia falar, não, eu tenho esse problema, não, ia ficar muito repetitivo. Então, eu acho que nós temos o desafio aqui nesse painel justamente de olhar um pouco para isso e ver alternativas, sejam elas relacionadas a processos, a tecnologias, a pessoas, mas, enfim, vamos fazer esse exercício. Certo, Salvatore? Você está aí balançando a cabeça, vou começar por você já. Bom, realmente, eu acho que a questão da escassez de talentos está muito ligada à qualificação, né? E até a gente vinha conversando, né? A qualificação você ganha com o tempo, né? Por mais que você estude, a experiência ela é fundamental, né? É meio assim, eu falar de cabelo branco assim é fácil, né? Mas tudo bem. É uma coisa que, sim, a gente tem que criar planos de carreira para os talentos, para que eles se motivem a crescer nas empresas e na área de tecnologia, e na área de cyber principalmente, que é uma área que a gente sabe, o mercado está aquecido, a gente pode pensar em automação. Eu acho que você consegue automatizar os primeiros níveis de atendimento dos processos, vamos dizer assim, mas você sempre precisa da pessoa mais qualificada ali em cima, fazendo aquela análise humana dos processos que estão acontecendo, dos incidentes ou das vulnerabilidades, o que é que seja. E aí, você ligar essa análise ao negócio é o grande desafio que você, assim, sem experiência, você não consegue fazer. Você acaba pesando a mão muito para um lado ou para o outro. Então, eu acho que a automação ajuda muito a você diminuir assim, a base do processo das pessoas. Mas, por outro lado, ela nos dá esse desafio que, como eu não tenho gente ali, como é que eu vou botar gente com experiência para fazer análise mais em cima? Então, eu acho que o desafio é esse. Perfeito. Fernanda, quero ouvir você sobre esse tema, que a gente já teve tantas, né, oportunidades de falar sobre isso, e eu acho que a gente tem que começar realmente a pensar e a agir, porque só lamentar não vai resolver, né? Então,
A gente já está pensando, Graça, todos os dias das nossas vidas. Então compartilha. Pensando então vamos pedir para a Fernanda compartilhar, até onde ela vai conseguir. A solução, brinquei com a Bianca, eu falei, não, você vai trazer a solução, porque a solução a gente ainda não encontrou. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente viveu algumas coisas, né? Uma, que foi essa questão da explosão, efetivamente, da tecnologia, da digitalização das empresas, né? A pandemia também deu uma acelerada, porque tinha empresa que, com a pandemia, teve que se digitalizar para poder sobreviver e continuar, e isso aumentou a quantidade de ataques que viraram, sim, oportunidades de negócios, e as empresas começaram a perceber que precisava ter uma área de segurança. A gente fala há pouquinho tempo, 2, 3 anos atrás, a gente ainda tinha empresas que não pensavam nisso, conselhos que não se falava nesse cenário. E a gente vê que tem uma série de necessidades. Então, juntou a questão da digitalização das empresas, a questão da pandemia que intensificou isso, a questão da falta de pessoas preparadas e também uma nova geração. E essa nova geração traz essa ansiedade, né? O cara não quer ficar ali muito tempo. Às vezes ele não explorou nada na empresa ainda. Eu falo assim, né, da minha vida passada, vamos dizer assim, a gente tinha uma área de segurança com todas as possibilidades. O cara, assim, de verdade, para o cara sair dali, ele tinha que passar pelo menos em todas. Ele falou assim, pô, já experimentei todas e aí eu vou para outro lugar. Mas muita gente usa essa troca também para poder se promover. Então, assim, eu não consigo uma promoção, porque é difícil. Eu fui 14 anos CISO numa empresa. É difícil você ver isso hoje. Eu vejo CISO de 6 em 6 meses trocando de emprego. Então, eu não consigo nem me atualizar onde a pessoa está. Isso também serve para os profissionais. Então, ele acha muito mais fácil, eu vou mudar de emprego. Eu saio de um cargo de analista 1 para um cargo de analista sênior, porque o mercado está sendo irresponsável e permitindo isso. E aí, o que acontece? Ele vai ser promovido de uma forma muito mais rápida. E eu já recebi ligação do cara falar assim, mas esse cara não é bom. Eu falei, excelente analista 1. Ele não era analista sênior. E você não quer ter o trabalho de desenvolver ele para analista sênior, porque esse trabalho é nosso. Esse trabalho de desenvolver, convencer as pessoas que precisam treinar, que precisam estar ali e aproveitar, é a nossa responsabilidade. Perfeito. Muito bom. Bem, vamos lá, né? Vamos agora ouvir você, Rodrigo, porque talentos, né? A gente está até já deixando um pouquinho de lado aqui, a gente está falando até de mão de obra mesmo qualificada para a segurança. E eu queria ver na sua visão como é que a gente lida com essa geração que 6 meses depois já quer estar num cargo mais elevado ou já quer ir para uma outra empresa. É assim mesmo que está funcionando? Está nesse frenesi todo, Rodrigo? Alô? Foi. Funciona exatamente assim, né? A gente tem percebido, até por conta do cenário pós-pandemia, de você ter a possibilidade de trabalhar em qualquer parte do mundo, a gente não tem perdido só talentos aqui para o mercado nacional. Eu tenho perdido talento para receber em dólar, trabalhando de casa, do mesmo lugar que ele estava na semana passada comigo aqui. Com essa cotação fica difícil, né? 5 para 1 dificulta um pouco. Com essa proporção. Né? E o que a gente tem a oferecer, né? Os desafios, né? Então, enquanto gestores de segurança, enquanto responsáveis pelas defesas, a gente tem que saber o desafio que a gente está colocando na carreira daquele profissional, né? Fazer mais do mesmo, a gente está sempre enxugando gelo, a gente não ir em direção à vanguarda. Isso é uma parcela de motivação que faz o candidato rotacionar, como a Fernanda disse, a cada 6 meses, ou essa geração tem essa característica muito forte, né? O desafio, obviamente que o lado financeiro faz muita diferença, o dólar 5 para 1 está aí para dizer isso para a gente, né? Eu perdi gente aí para mercado cripto para trabalhar em corretora para ganhar 8 vezes o que o cara ganhava no meu contrato, e um contrato que paga bem, né? Então, assim, de uma semana para outra, o cara teve a possibilidade de multiplicar por 8 o salário. Mas o cara precisa do desafio. A gente tem que estar sempre na vanguarda, a gente tem que ter atividades e prognósticos de carreira positivos, porque esse fator de motivação é muito importante, né, para a gente manter ali a chama acesa, né, o cara fazendo sempre, tratando o incidente da mesma forma, sempre com aquela pressão, sempre enxugando gelo, sempre acontecendo a mesma coisa. Eu acho que isso cansa, né, o ambiente cansa, então isso acho que colabora muito.
Eu vou falar que a gente tem uma vantagem, porque assim, mesmo na área técnica, né, tem muita gente que não fala inglês. Por isso a gente não perde mais, né? Senão acho que a gente estava pior no cenário do que a gente mesmo? tem hoje. Ainda tem esse... O pessoal fala assim, eu faço inglês técnico. O inglês técnico é o cara que vai no Google e fica traduzindo ali aquele cenário, né? Então ele não consegue participar de uma reunião, ele não consegue fazer algumas coisas. Muito não, mas bom, assim, é um fator ruim, né? Porque eu acho que esse inglês realmente é uma coisa básica, mas é um fator que ainda protege um pouquinho a gente, porque senão a gente estava muito pior. É verdade. Aí essa pessoa acaba sendo colocada numa empresa lá fora no nível mais baixo, que talvez seja o nível dela mesmo. Vocês perceberam que esse painel não precisa de mediadora, né? Não, desculpa, Graça, vai. Imagina, isso é um elogio. Abian, olha só. Recentemente, acompanhei uma pesquisa e, ouvindo o Rodrigo, lembrei dessa pesquisa. Não vou lembrar exatamente dos números, mas vou lembrar do lead, como a gente jornalista costuma dizer. O que é mais importante e que me saltou aos olhos. Era uma pesquisa exatamente para avaliar qual era o fator de retenção dessa nova geração em relação à área de TI e também de cyber, né? E você sabe que o que veio em primeiro lugar? Possibilidade de trabalhar remotamente. Isso veio acima de salário, veio acima de bônus e acima de um projeto de carreira. Eu olhei isso e falei, nossa. Então, eu acho que o que um pouco o Rodrigo falou isso com certeza, talvez seja até individualizado, não sei, cada um tem uma perspectiva e tal, mas eu acho que tem que ter um olhar que é o contrário, né? O que faria com que esse profissional permanecesse aqui na organização? O que o estimularia a continuar? E isso é uma coisa difícil, né, Abian? Isso mudou, né, com a pandemia, né? Mudou muito, né, Graça? Principalmente muda para o gestor. Porque nós fomos formatados a pensar no mindset que jamais poderíamos imaginar que em 2019 aconteceu aquilo. Nas melhores prospecções feitas, ou piores, a gente não pensava. Então, quando eu falo de talentos, eu penso em duas palavras-chave. Quando eu falo em retenção, eu falo em propósito. Quando eu falo em aquisição, eu penso em acreditação. Porque não tem profissional, né? Então, se eu não acreditar, se eu não criar um programa interno, eu sei que para grandes empresas é muito difícil, startups, empresas modernas têm menos processo, é mais fácil, mas se eu não criar um programa de uma universidade corporativa, um programa de treinamento, e como a Fernanda falou, dá trabalho para o gestor. O nosso dia laboral de um gestor, em média, tem 12 horas. Nessas 12 horas, eu preciso me comprometer a tirar algum tempo para treinar o meu time, para direcionar, para olhar para ele e falar, você não tem talento para ser Red Team. Você tem mais talento para ser Blue Team. Isso envolve várias situações. E para aglutinar o que você falou, né, um gestor, mais do que nunca, tem que ter um olhar 360 da sociedade que ele está inserido. Qual é a realidade do Rio de Janeiro? Né? Um transporte péssimo. Há um certo tempo atrás, o pessoal na Quimocheiro me pediu assim, a gente podia ter um escritório. Eu falei, vamos ter. Você vai sair da sua casa. Ele está até aqui rindo já. Eu falei, você vai sair da sua casa, vai perder 2h30 para vir e 2h30 para voltar. Quer um escritório? Ou você quer ficar remoto? Mudou o mundo. Né? As pessoas não querem... E quando eu falo em propósito, é um propósito amplo. Né? Eu tenho outro caso aqui, que eu brinco, que é a minha primeira jornalista, depois da Graça, inspirado na Graça, minha primeira jornalista de cibersegurança. Eu peguei uma jornalista e transformei ela em especialista de cibersegurança. Depois eu conto porque não é... Mas o que eu falo? Né? Meu time está ali na primeira fileira, não é à toa. É acreditar. E como que eu retenho eles? Como é que eles não vão para a empresa de vocês? Olha, trazê-los no evento foi um risco, hein? Mas eu compro risco, eu sou um cara bom de risco. Por quê? Porque propósito. Né? E aí, quando a gente está falando, o propósito tem a ver com dinheiro? Tem. Mas o propósito tem a ver com qualidade de vida? Tem. O propósito tem a ver com participação? Quantos analistas
né? Estão fazendo atividades que eles não têm talento e não querem. Você perguntou para o teu cara do Blue Team se ele um dia quer ir para a área de White Team? Então, por exemplo, todo mundo que passa nos meus times, sejam nas empresas onde eu sou diretor, ou nas empresas no Kimoshiro, eles passam por várias áreas. É isso que a Fernanda falou, eles vão ser treinados, isso é a moda antiga. Então, assim, o modelo de gestão antigo casa com o moderno, mas nós, gestores, temos que pensar diferente. Não existe recurso, gente, não existe. Não teremos trabalho. E o trabalho, ou a gente contrata uma terceira, ou a gente forma dentro de casa. E para as empresas, né, como a de vocês, que são empresas gigantescas, com processos, às vezes, muito demorados por causa do tamanho, né? Então, por exemplo, eu vi uma pessoa de Marinha, não sei se está aqui ainda, mas ela ficou na parte da manhã, à tarde não pôde continuar. Imagina treinar pessoas, né, numa corporação militar pública e manter essa pessoa, né, a dificuldade que é. Mas só tem esse caminho. E você acredita e retém através de propósito. Se o profissional não tiver propósito, ele não fica. Pode comentar, Fernanda, mas antes de você comentar, deixa eu colocar mais um aspecto aqui que eu acho importante vocês comentarem, falarem sobre ele. Diante dessas ações que precisam ser feitas, e a gente está falando aqui desse como, uma outra pesquisa mostra hoje que a participação de 2 perfis hoje na área de segurança fariam muita diferença. E talvez até tivesse um perfil um pouco mais, não digo de comprometimento ou fidelidade, que eu acho que são palavras muito fortes, mas que realmente teriam, talvez, aí um aspecto de participação maior. Dois perfis, as mulheres e os profissionais acima de 50 anos. O que você acha disso? Você acha que tem mulheres aí dispostas a atuar em cyber, tem profissionais com mais de 50 anos querendo voltar para o mercado de trabalho e atuar em cyber. Inclusive, teve uma pesquisa que mostrou que muitos ataques cibernéticos, quando eles fazem a pesquisa, fizeram de empresas que sofreram ataques, que têm mais sêniors, mais profissionais com acima de 50, tiveram menos vulnerabilidade do que empresas que tinham só os jovens. Desculpe, estou defendendo aqui um pouquinho a nossa classe aqui, né? Os cabelos brancos e tal. Mas são formas de você buscar diversidade, né? De você pensar um pouquinho fora do modelo. O que você acha? Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o que a Abel estava falando, quando ele fala assim, porque as pessoas hoje querem ter um trabalho remoto, né? Tirando o Elon Musk, né? Que vem contrapondo esse ponto. Pois é. Mas, assim, é uma realidade, 90% das pessoas querem. Por exemplo, no meu time de gestores, eu tenho, por exemplo, um gestor que ele fala, eu sou doido para voltar, eu queria que meu time todo voltasse. Então, a gente ainda tem esse desafio de quereres diferentes dentro dessa realidade, que também vem muito com a diversidade, que são perfis diferentes. Eu vejo assim, uma pessoa de 50 mais no geral, né? Em geral, a pessoa tem muito mais maturidade, calma, para muito importante. Mulheres, eu canso tanto, assim, meu time tem 20% só de mulheres, sou uma frustrada nesse aspecto, não tenho uma gestora mulher, vivo incentivando lá as meninas, enfim. Mas eu acho que assim, a diversidade ela traz valor sempre, em qualquer área, porque são visões diferentes. E a gente aqui mesmo está falando, a gente não tem solução. Então, como é que a gente constrói? Constrói com olhares diferentes, com necessidades diferentes. E uma das coisas que o Abel também falou que eu acho bem legal, assim, a gente que trabalha em empresa grande, né? A gente tem uma série de processos, mas a gente se reinventa com processos pequenininhos dentro da nossa área. A gente treina, a gente cria a pessoa que vai escrever, porque se a gente depender do processo maior, aí que a gente morre na praia. E vem muito até no cenário da contratação, né? A Graça tinha perguntado, contratar ou reter? A contratação hoje, imagina o RH entender o que a gente fala. A sopa de letrinho, Blue Team, White Team, Purple Team, não sabe nem o que é. Então, assim, tem sido uma transformação nas empresas como um todo. Por isso, os tech recruiters hoje são muito importantes, que são as pessoas que estão entendendo o que a gente fala para poder ir atrás de alguém com aquele perfil, né? Vamos começar a abrir para pergunta. Já pode complementar. Não, só complementar aqui. Eu acho que, sem dúvida, o valor da retenção é muito maior do que o valor de uma contratação rápida.
Então, esse é um Boa, ponto importante. Boa, esse contraponto é muito importante. O famoso Não é prata claro nas da empresas casa. ainda não. Mas isso não é claro. Às vezes a gente tem que perder. Para RH pra- não, para RH não. Não, mas é um conceito importantíssimo que você falou. A gente precisa transformar esse mindset, porque o tempo que você gasta para contratar uma outra pessoa, para colocar no lugar que vai ser mais caro que aquela ficou, não tem a fidelização, Exato. não tem o conhecimento da empresa, é custo. É, com certeza. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui da plateia, opa, já tem ali. Ó, vou inverter aqui. Essa pergunta Como é difícil, porque o André foi meu primeiro chefe na vida. Ó, como a plateia presencial se manifestou antes da online, eu vou dar a preferência aqui para presencial. Som aí para... Opa! Não, mas tem microfone aqui, ó. Não falta microfone aqui. Pega um... Olha, faz o seguinte, enquanto eles... tem microfone aqui? Deixa enquanto eles dão recarga. Oi. Agora sim. Oi, boa tarde. Estava me segurando aqui para fazer esperando esse momento desse tipo de palestra para fazer uma pergunta complicada. Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone, para que o online consiga te ouvir. Se a gente considerar, por exemplo, que a norma 27002 tem mais de 20 anos, se você pegar uma norma nova agora, ela praticamente fala o que a 27002 fala de uma forma diferente, né? Passado mais de 20 anos, né? Aproveitando os 50 anos que a Graça falou, né? Eu vejo uns currículos, quer dizer, uns pré-requisitos para a contratação de profissional na internet que parece uma bíblia, né? A pessoa pede lá um monte de coisa. Eu fico na dúvida, quem puder responder assim, onde é que está? Eu escutei falar do talento. A gente está perdendo talento, ou não tem talento, trabalhando na área de segurança. O que é o talento? O que se procura de um camarada de segurança? Quando se fala de voltar aos 50 anos, está falando dessa preparação toda que se teve durante esses anos todos. Uhum. A gente vê muito pré-requisito, pedindo pen test, pedindo, né, hacker ético, o que exatamente estão procurando de um profissional de segurança? Qual é o ponto principal? É essas tecnologias todas? É uma base sólida? Eu vou aproveitar para complementar. A gente estava conversando aqui, a gente fala de scan, a pessoa passa uma varredura no ambiente, encontra vulnerabilidade, você fala, pô, que bacana. Você vai ver a vulnerabilidade tem 10 anos. Assim, pô, por que você não resolveu isso há 10 anos atrás? Né? Então, onde é que está o talento do profissional de segurança? Que perfil é esse, né? Qual é o perfil ideal? Né? Tá. Muito bom. Com a sua pergunta, eu já vou passar umas 5 aqui, que tem exatamente a mesma abordagem. Mas, afinal, o que vocês estão buscando, né? Tem alguns até se candidatando aqui que estão assistindo online. Pode mandar o candidatando currículo. aqui. Vou mandar o e-mail para o currículo. Ótimo, não tem problema nenhum. A gente faz aqui o meio de campo. Ih, nossa, já subiu a plaquinha. Posso começar? Gente, muita pergunta aqui. Vamos conseguir aí ser um pouquinho mais conciso nas respostas para a gente atender a todas as perguntas? Por favor, Abian. Eu vou responder rapidamente. Hard skills a gente treina. Soft skills é inato. Então, o que eu busco? Eu busco pessoas, basicamente, com um alto padrão ético. Moral é móvel, ética não. Então, para trabalhar em cibersegurança, a ética é fundamental. Antifrágil, que infelizmente é uma buzzword, mas é necessário na área de cibersegurança, porque você vai trabalhar em sala de crise, você vai trabalhar 24 horas, e a parte técnica, a gente vai treinando, que é isso. Eu fiz um scan. Pô, legal, você não fez, foi uma ferramenta, você só leu o relatório. Então, era isso que eu queria colocar. Pergunta do Alex dos Santos. Boa tarde, me chamo Alex Santos, sou aqui do Banrisul, que legal. Pessoal do Brasil inteiro aqui acompanhando, não só do Sudeste. A sua pergunta é longa, Alex, eu vou para o final dela, que eu acho que é o mais interessante. Vocês estão falando sobre escassez e eu pergunto,
Mas como ascender na carreira de segurança da melhor forma, já que exigem tantas certificações, especializações e tudo isso? Como é que a gente consegue? Alguma dica de um de vocês? Um para responder. Vai você. O que eu ia responder é que você precisa, concordo, dos soft skills, mas o cara que faz a diferença, eu tenho muito orgulho do meu time, né? Então, olhando para o meu time e vendo os caras que brilham, o que eles têm em comum? O cara sabe o fundamento. Ele não está preso à última tecnologia. O cara não está preso à última certificação, porque isso é muito volátil, ainda mais no mundo atual, com a velocidade da transformação digital. O cara que sabe o fundamento, o cara que entende rede, que entende sistema operacional, que entende o fundamento de banco de dados, esse cara que vai aprender mais rápido que todo mundo, esse cara que vai fazer a diferença, esse cara que vai ter o pulo do gato na hora do incidente, esse cara que vai descobrir por que aquela vulnerabilidade foi explorada, independente da tecnologia. Eu acho que a gente tem buscado muita gente, cara, os pedidos de currículo é sopa de letrinha, o cara precisa de 45 certificações, não é nem tempo do cara se formar, dá mais para tirar tanta certificação. Então, assim, o que eu enxergo, né, na parte do hard skill é a capacidade de aprender, o cara que tem o fundamento. O cara que tem o fundamento é o cara que vai fazer a diferença. Eu só complementando o que o Rodrigo falou, rapidinho, e a curiosidade de saber o que está por trás. Né? O cara que trabalha nessa área, ele tem que querer saber o que está por trás. Ele não pode se proteger na certificação, né? Na vitrine da certificação. O que está por trás disso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo um scan? E esse tipo de coisa é muito importante. Mas eu gosto muito das provocações, assim, eu gostei da provocação do André aí, porque assim, eu acho que isso é o que a gente provoca também. Tem um gestor meu que está aqui, não vou fazer propaganda, porque ele é muito bom para ninguém assediar, mas assim, a gente quando vai pedir um currículo, às vezes eu leio e falo, caraca, se tivesse, tem esse cara aí na equipe, tem nem ele na equipe aqui, como é que a gente quer ir lá pegar? E é um pouquinho disso, você pede tanta coisa que você nem precisa. Porque ele não vai trabalhar naqueles times todos cross, então fica assim essa provocação da gente saber contratar melhor, colocar menos exigências para as pessoas poderem se arriscar ali e aprender. Eu gosto de trazer a provocação para mim, porque eu sempre vejo que a gente tem oportunidade de melhoria. Se você quer provocação, olha essa pergunta. Gostaria de saber dos participantes do painel, quais das empresas de vocês estão investindo em formação acadêmica, profissional ou técnica? Vamos lá, rapidinho. Petrobras. A gente tem uma academia com trilhas específicas para cada carreira de cyber. Então, não é trilha de cyber. Uma trilha para cientistas de dados em cyber, uma trilha para o cara de identidade, uma trilha para resposta de incidente, para nuvem, uma trilha para cada uma das carreiras. Oi. Não tem como não. Oi, não. Eu sei, mas fala, mas você ficou, são muitos anos, não posso deixar. Não tem como, falar da Fernanda sem falar de oi, né? Que a gente é vital para o país. Você agora é vital, mas, né? Assim, na Oi a gente fazia assim, Universidade de Segurança, e na Vital a gente também está dando continuidade, não tem como fugir disso, a gente assume junto com as pessoas essa questão da formação. Sim. A gente, além do programa voltado especificamente para o pessoal de cibersegurança, a gente tem um programa chamado Security Champions, para aculturar tanto o pessoal técnico quanto o pessoal de negócio na segurança da informação, que é uma forma de, atrair as pessoas para a nossa área. Ele falou em Security Champions, é exatamente essa pergunta, Bianca, que estão fazendo aqui. Os jovens, eles são atraídos por desafios, falou muito bem sobre isso, e vocês destacaram essa questão. Então, a minha pergunta é, quais seriam as posições que realmente hoje são mais atraentes em segurança? Security Champions, por exemplo, é uma delas? Acho que sim, eu acho que o Rodrigo sintetizou tudo, porque o que é o proxy? Né? A certificação é um proxy do que nós, gestores, queremos de fundamento. Né? Eu quero uma pessoa que tenha fundamento em sistema operacional, que tenha fundamento em banco de dados, e às vezes ele não tem. Às vezes é uma pessoa que está querendo uma carreira de cyber, que não entende muito bem como é que um sistema operacional funciona, não entende de Linux. Né? E isso é uma realidade. Às vezes eu pego gente certificada que não sabe usar Linux. E aí não dá para seguir. Perguntas da plateia? Opa, Graça, o conceito do Security Champions amplia um pouco mais, né? Você não fica só no teu time, você faz outras pessoas aprenderem. Essa é a ideia. E parece que realmente é uma posição que está motivando, né? Que está se tornando aí interessante. Pergunta? É a última chance. Não, já tem mais uma só aqui.
Vamos precisar de microfone aqui, por favor. É, por causa do online, senão depois o pessoal reclama lá na plataforma da hate. Tá joia. Você sabe o que é hate, né? Então, referente às certificações, né, nós sabemos que tem um custo muito alto. E os jovens não têm como bancar esses cursos. Existem bolsas, existe uma outra alternativa, isso é uma realidade. Todo mundo sabe que certificações hoje têm um custo. Existe, né? Existe todo um incentivo. Dependendo da empresa, você faz, depois você é reembolsado. Dependendo da empresa, ela paga o treinamento e faz. Mas existe, né? A gente faz parte desse processo. Mas isso não só isso é suficiente, né? A pessoa precisa também se dedicar. E tem milhares de pessoas hoje com milhares de certificações que também não têm a prática, né? Então, entender esse meio termo, conseguir agregar isso é relevante. E para finalizar, gente, porque esse painel aqui, a gente continuaria aqui, muito bom, né? Mas a pergunta aqui do Eric Vieira, da Porto Seguro, é a seguinte: eu gostaria de saber se vocês já acham que um colaborador em home office entrega a mesma coisa que um presencial, pensando em desempenho e qualidade. Só para colocar, até quando ele comentou do home office, que é uma demanda... E ele especifica em segurança. Sim, eu acho que o melhor modelo é o híbrido. Mas, obviamente, mais uma vez, nos níveis mais operacionais, talvez totalmente remoto atenda. Mas quando você vai começando um analista um pouco nível mais alto, você precisa, em algum momento, reunir o time. Graças, eu concordo. Eu tenho 3 chapéus hoje, né? CEO da Aliança Sonai, igual na Escola Superior de Guerra. Nessas 3 situações, eu tenho um benchmark de 100% de tranquilidade nas pessoas estarem em home office. Eu não preciso fazer microgerenciamento, né? E eu estou feliz, né? Os meus meninos, eu falo os kids, security kids estão ali na primeira fileira, tanto o Aliança quanto o Kimoshiro, e vocês podem perguntar para eles. Óbvio, uma vez por mês a gente tem reunião, né? Face to face, a gente tem palestra, né? Eu me dedico ao treinamento deles. E sobre certificação, bem-vindo ao PEX de ACI. Não tem como ser diferente. Então, assim, só para finalizar, eu acho que, independente do modelo, o modelo de você medir produtividade mudou. Então, se o cara está em casa ou está na empresa, ele tem mecanismos hoje de, vamos dizer assim, de burlar aquilo ali, né? Ou também de entregar. Então, o que muda é a nossa maneira de entender essas entregas. Rodrigo, quero ouvir o Rodrigo. Eu vou discordar um pouquinho. Porque... Pode, discorda, é bom quando discorda. Eu estava daqui só olhando e falei, vou além de ser chato, eu acho que tá nesse pace exatamente isso. O home office veio para ficar e 90%, 95% do tempo vai atender muito bem. Mas numa hora de uma sala de guerra, um problema complexo, você tá ali olhando no olho e você vê qual analista está apavorado, qual analista está tranquilo, quem vai te dar, quem está desempenhando melhor. Cara, pela câmera você não vai ver, às vezes a câmera não está aberta, você não vai ter olho a olho. A internet cai, né? Numa sala de guerra, na hora do problema, a gente enfrentou algumas salas de guerra durante a pandemia e remotamente. Quem não? E funcionou. Mas num problema mais complexo, aí eu volto lá para o WannaCry em 2017, funcionaria no ambiente remoto? Entendeu? Então, assim... Boa provocação. Tem que buscar um ponto de equilíbrio. Discordando, hein? Uma sala de guerra rolando... Vocês têm certeza que tem que acabar esse painel, Márcio? Uma sala de guerra rolando e o cara fazendo cafezinho. Olha, pessoal, desculpem, muitas perguntas ainda aqui, mas olha, eu dei uma olhada aqui, acho que quase todas a gente respondeu. Não tem como esgotar esse tema. A boa notícia é que eu vou continuar com esse tema no próximo Security Leads em BH, depois em Recife. E vocês que estão pela internet vão seguir comigo nessa caravana aí pelo Brasil falando desse tema, tá bom? Por hora aqui, avisando a todos, tem mais painel, tem mais debate, vamos falar muito mais sobre segurança, sobre todos esses aspectos de processos e pessoas. Pessoal, timaço aqui nesse painel, obrigadíssima, Ricardo, Fernanda, Rodrigo e a Bian, muito obrigada, foi excelente. Obrigado, palmas aqui, pessoal.